E mais uma vez estou aqui com uma obra de Ed Brubaker. Para quem me conhece sabe que eu sou fã desse autor, né? E também do desenhista Sean Phillips, né? Dessa dupla. Eu trago muita coisa aqui, eu tenho muita coisa deles para ler, né? Ainda. Então eu sempre trago aqui pro canal obras que esses dois tenham feito. Não só esses dois, né? No caso mais o Ed Brubaker, que ele que é o cara da ideia, né? Mais uma vez mais uma vez saiu pela editora Mino, que eu acredito ser a responsável aí pelos esses trabalhos autorais aqui do Ed Brubaker. Capa dura, é uma história curtinha, one shot, então a gente lê rapidinho. Febre Noturna. Os dois que são vencedores de vários prêmios Eisner, né? Então eu tô com esse quadrinho aqui e vou apresentar para vocês. Uma história curta. Conta a história de um senhor chamado Jonathan Webb. Ele trabalha numa editora, né? E antes de falar da história, lembrar que Ed Brubaker escreveu, quem desenhou foi o Sean Phillips, e quem fez coloriu, né, é responsável pelas cores aqui é o Jacob Phillips, filho do Sean Phillips, né? Um trabalho de 2022. Né, voltando à história, a história desse sujeito aí que é o Jonathan Webb. Ele trabalha numa editora, e aí ele foi enviado para a Europa para cobrir um evento lá, junto com na verdade não junto, mas lá ele ia encontrar um autor que é o cara que escreveu aí o livro que eles estão lançando, que a editora está lançando. Então ele vai lá para Paris, vai para França, né? E dentro lá do avião, a história se passa em 78, né? 1978. Aqui tá o protagonista da história. E aí ele aproveita a viagem, ele não costuma fazer isso, mas ele lê aqui o livro, que é do Dan Pickett, né? E então veio o fogo. E aí ele começa a estranhar, porque uma parte, um trecho do livro aí desse Dan, ele é igual a um sonho que ele tem recorrente. Ele sempre sonha uma mesma situação, e o cara colocou, ele ficou intrigado. Como que o cara descobriu o sonho dele, né? E colocou no livro. Mas a história não é sobre isso, né? A história é do Jonathan. E quando chega lá quando chega na França, ele sofre de insônia. Ele não consegue dormir. Ele vai lá pro evento e tal, volta pro hotel, mas não consegue dormir. Então o que ele faz? Ele sai pelas ruas ali da França e só que em vez de dormir ele vê um casal fantasiado, né? Aqui, ó. E ele vai atrás desse casal tal, até que ele chega numa casa lá. Ele fala um nome, precisa dar um nome pra entrar. Ele fala um nome qualquer e ele consegue entrar por coincidência, né? E chega lá, ele entra, ele vê que tem meio que uma orgia acontecendo, as pessoas bebem, jogam à vontade e tal. E aí é nesse local aqui que ele conhece um cara, esse carinha aqui de cabelo branco, que meio que vai se unir com ele ali, e eles vão sair pelas ruas do país ali, desse país da Europa, né? Fazendo várias coisas. Então a história é basicamente isso. Só que acontece que ele dá o nome de Griffin, né? Quando ele vai, por coincidência ou não, ele entra nesse lugar e ele começa a se passar por esse Griffin. Todo mundo conhece ele por Griffin, né? Todo mundo que ele conhece a partir ali dessa festa, desse evento aí, conhece ele por Griffin. E é como se ele
assumisse uma identidade dupla, né? Então ele é o Jonathan, mas quando ele é o Griffin ele se torna um outro cara, como se ele estivesse colocando pra fora tudo aquele que ele não podia ser, porque ele é um cara que casou, começou a trabalhar nessa editora, mas nunca foi o que ele queria ser. Na verdade ele queria ser escritor, mas ele não conseguiu, então ele se tornou... Ele não é nem editor, ele é um representante lá dessa editora que ele trabalha. Então, é com... Sabe, tipo... o médico e o monstro? É mais ou menos isso. A ideia é mais ou menos essa. É como se ele fosse... Na vida normal dele, ele fosse um médico, e quando ele assume a identidade de Griffin, ele se tornasse um monstro. E aí a história, ela vai acontecendo várias coisas. Esse outro amigo dele sai com ele pra roubar, pra... assim... Não pra matar, mas vai acontecendo coisas que levam ele a ter que tomar umas atitudes assim questionáveis. E aí de repente acontecem algumas coisas misteriosas também, algumas coisas meio místicas durante o processo, mas a gente não sabe se é porque ele tomou droga ou se aconteceu mesmo. E o Sean Phillips, olha, o Ed Brubaker, ele não responde isso. Então pra gente aqui eu acho que tem alguns momentos que ele estava alucinando. Aparentemente. Então a história é basicamente isso. Legal, né? Olha o contraste dessas duas páginas. Aqui o responsável é o Jacob, né? Ele que faz a coloração aqui. Não é a melhor história do Ed Brubaker, né? Mas mesmo assim eu acho que tá muito acima da média do que tem saído. Eu tô quase desistindo de ler histórias de super-heróis e me dedicando só, até porque vocês podem prestar atenção que eu só coloco aqui no canal só esses livros mais autorais. É difícil eu colocar um quadrinho de super-heróis. Tem que ser muito legal pra eu achar que vale a pena colocar aqui. Então, assim, por mais fraco que sejam essas histórias do Ed Brubaker ou de outros, ainda assim eu acho muito superior às histórias de super-heróis que estão saindo hoje. Então, apesar de que eu não acho que isso daqui tá ruim, só acho que não é a melhor história dele, né? Dos que eu li até agora. É bem bacana, né? Olha só que legal. Ilustrações. História para adultos, né? Lembrando sempre, porque tem nudez, né? Que geralmente nos quadrinhos do Ed Brubaker tem. Então é isso. Febre Noturna é um quadrinho que eu indico para quem gosta, né? Se você gosta de colecionar quadrinhos do Ed Brubaker, esse daqui pode colocar aí na lista, né? Ainda tem muita coisa aqui ainda para ler deles. Tem Criminal, tem Matar ou Morrer, tem Fatale. Tem um outro agora que eu vou começar a ler. Só que ele é grandão, né? Ele tipo assim, dá uns 3 desse. Até esqueci o nome agora. Mas quando terminar de ler, com certeza eu vou colocar aqui. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, dá um joinha aí, compartilhe. E até o próximo vídeo.